Meus amigos, estamos de volta aqui no canal Meu Tricolor com o segundo vídeo dessa segunda-feira. Eu disse para vocês que a gente voltaria aqui para poder continuar falando do nosso Fluminense. E eu vou trazer para vocês aqui números espetaculares da passagem do Zubeldia em tão pouco tempo no nosso Fluminense. Quebrando recorde e fazendo história. Fazendo realmente algo surpreendente à frente do nosso Tricolor, tá? A gente vai falar desse momento. Vamos falar também de um jogador que ganhou espaço demais, tá? Vou trazer aqui uma mensagem de um colega que botou hoje no Instagram, e é importante demais a gente falar também sobre isso, tá? E por que não dizer para vocês que Martinelli é seleção? A gente vai falar sobre isso. E vamos falar de um camarada que tem tudo para poder destruir nessa temporada 2026, beleza? Não vou chamar a vinheta para poder a gente acelerar. E quero começar falando com vocês a respeito de Martinelli, cara. Ontem o Martinelli fez mais uma grande partida, mais uma partida, sabe, que coloca Martinelli num nível, sim, de abrir uma porta de oportunidade na seleção brasileira com Carlo Ancelotti. Em mais um clássico que Martinelli atua de forma brilhante dentro do nosso Fluminense. E volto a repetir para vocês, se não fosse, né, a ineficiência da qualidade de John Kennedy de não fazer o gol, Martinelli ontem teria uma assistência, né, a mais na sua passagem pelo Fluminense, mais de 300 jogos com a camisa do nosso Fluminense, tá? Então é o seguinte, ontem teve uma jogada que a bola sai com o Fábio, Martinelli sai na direita e aparece para receber, a bola chega até ele num passe primoroso do Lúcio Acosta e Martinelli enfia para John Kennedy. E eu fico me perguntando, será, cara, que o Ancelotti vai ter a maldade de não levar Martinelli? Ah, tem muitos outros jogadores na frente. Quem? Quem está na frente do Martinelli para poder roubar a vaga do Martinelli numa oportunidade agora? Eu não acho que tem muita gente na frente, não. E acho justíssimo essa oportunidade acontecer para o Martinelli. Aí você pode falar assim, você está sendo clubista. Não tem nada disso não, cara. Na seleção brasileira, a gente não tem que ser clubista. A gente tem que querer os melhores. E sabe como é que você leva para a seleção brasileira? São os melhores no momento. Não é o melhor lá de 2010, não. É o melhor do momento. E Martinelli, nessa posição dele, tem jogado muita bola. E tem jogadores da seleção brasileira, Bruno Guimarães, que está machucado. Por que você não dá uma oportunidade para um camarada como esse? Então eu acredito muito e torço muito para que Martinelli receba essa grande oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira e quem sabe, se ele tiver chance de entrar, de mostrar o seu potencial, receber aí uma convocação para a Copa do Mundo. Tomara muito que isso aconteça, porque é um camarada que está pedindo passagem nesse momento, está jogando em altíssimo nível. Então, queria estar pontuando com vocês aqui o que Martinelli vem fazendo ao longo desse ano de 2026 com o nosso Fluminense, tá? Tem sido um dos grandes líderes, junto com os outros líderes do elenco. E, com certeza, vai se consolidando cada vez mais como peça fundamental do Fluminense, do Zubeldia e também da nossa torcida do nosso Tricolor. Show de bola? Bom, quero falar de um colega dele que está jogando ali perto dele e que cresceu demais. A gente já criticou muito ele aqui no canal, a torcida já criticou muito ele porque demorou a entrar nessa engrenagem e aí eu tô falando para vocês aqui agora de Facundo Bernal. Facundo Bernal tá jogando demais, jogando uma bola muito boa. Ontem teve a oportunidade de fazer o gol dele, ainda não fez, mas foi a assistência dele ontem pro gol de Kevin Serna. Cruzamento de escanteio de René e ele escora para dentro da área, encontrando o Kevin Serna livre para dar aquela chapada de categoria e fazer o gol da vitória do nosso Tricolor. Então, Facundo Bernal tá voando nessa temporada 2026 até aqui. Infelizmente, perdemos ele ontem, né, no jogo contra o Vasco, para jogar o jogo da volta, domingo que vem contra o Vasco no Maracanã. Ainda bem que lá no próximo domingo a gente vai ter a volta do Hércules, acredito eu que vai estar completamente recuperado e pronto a nos ajudar nessa partida decisiva do domingo que vem. Contra o Palmeiras quarta-feira agora, o meio de campo é Bernal, Martinelli e Acosta. Esse é o meio de campo do Fluminense. Não tem por que mexer naquilo que está dando certo. O famoso ditado, time que está ganhando não se mexe. Então mantém ali o padrão de qualidade dessas atuações porque está dando muito certo. E o meu colega de canal, né, André Luiz,
do Sentimento Tricolor fez uma postagem no Instagram dizendo o seguinte, né? Tô colocando aqui para vocês aqui por cima de mim aqui, ó. Já critiquei muito o Facundo Bernal, mas a grande verdade é que tá jogando demais nessa temporada 2026 e com aquela raça uruguaia, né, que faz com que a gente possa ter um cão de guarda ali naquele meio de campo do Fluminense. Então, parabéns ao Facundo Bernal por tudo que vem jogando e por tudo que está ajudando o nosso Fluminense. Ontem pagou na pele, né, com a expulsão, mas em prol de ajudar o Fluminense a não tomar o gol de empate. Então, Facundo Bernal sendo elogiado por todos nós, né, que cobrimos o Fluminense, falamos do momento do nosso atual time na temporada 2026. A gente vai elogiar quando tem que elogiar e criticar quando tem que criticar. Esse é o papel de todos nós, porque a gente está aqui para poder trocar essa ideia com todos vocês. Sempre falando do atual momento. Então o momento do time é realmente um momento muito especial e tomara que a gente continue, sabe, crescendo. Tomara que a gente continue melhorando, pontuando aonde precisa para poder a gente evoluir cada vez mais na temporada. Beleza? Bom, o último camarada que eu quero falar para entrar no Zubeldia é Kevin Serna. Mais um gol ontem de Kevin Serna e até ouvi um comentário de uma menina que foi perguntada, né, o que você tá achando da temporada do Kevin Serna? E ela disse, Kevin Serna é 8 ou 80. Ou ele vai fazer um gol, ou ele vai perder um gol. Ou ele vai jogar bem, ou ele vai jogar mal. A grande verdade é que fica um pouco dentro disso. Ou é 8 ou é 80. Mas quero subir aqui por cima de mim uma tela muito importante. Dá uma olhada nessa tela aí, ó. Kevin Serna, até aqui, 9 jogos na temporada, 5 gols marcados, ainda não tem assistência, mas está com 9 jogos, 5 gols na temporada, tá? E agora, eu quero dizer para vocês o seguinte, ele tá muito num caminho de bater, sabe, a melhor temporada dele com o nosso Fluminense. Em 2024, ele joga com a gente e tem 3 gols e 2 assistências, poucas participações. Em 2025, ele tem 13 gols e 9 assistências. Teve 22 participações em gols, sendo 13 gols e 9 assistências. Uma temporada muito boa do Kevin Serna. Só que esse início de ano, eu acredito que ele pode muito bem bater, consertar, sabe? Robustez, essa questão dos gols. Então assim, 13 para 5, só tá faltando aí o quê? 8 gols. 8 gols para poder igualar e 9 para poder passar. Então, tá num caminho de ultrapassar essa marca de melhor temporada com a camisa do Fluminense e daqui a pouco vão começar a vir naturalmente as assistências. Então, Kevin Serna, né, ontem foi eleito o guerreiro da rodada, o melhor jogador da partida, tá jogando uma bola muito boa no nosso Fluminense, né, decidindo, que o mais importante é decidir, e tomara que ele continue assim. Na próxima quarta-feira agora contra o Palmeiras, né? Ele que nos deu a vitória lá em 2024, lá primeira, né? Quando a gente enfrentou o Palmeiras fora de casa. Vitória essa que foi lá no Allianz Parque. Quarta-feira agora é na Arena Barueri, mas também em grama sintética. Tomara que o Kevin Serna esteja numa noite inspirada, assim como o Canóbio, assim como o John Kennedy e como o restante de todo o nosso grupo. Que é importante poder a gente manter esse nível de qualidade alta que a gente está tendo como um todo do grupo do Fluminense. Então, Kevin Serna tem tudo para ter um grande ano no Fluminense e é por isso, né? Kevin Serna, Facundo Bernal, Martinelli, Fábio, entre outros, a gente acredita muito que vai ser um ano de muito sucesso para nossa torcida, para o nosso clube marcar um ano realmente bem para a história nesse ano de 2026. Bom, quero falar com vocês aqui agora a respeito do técnico Luiz Zubeldia. Sim, foi expulso ontem, uma atitude que não aprovo, tá? Ele pensou que o Martinelli estava dentro da área. Só que em você pensar e fazer aquela atitude, você tem que ter um pouco de calma, né? E aí, onde ele não teve calma, a gente perde Luiz Zubeldia contra o Vasco da Gama no próximo domingo, tá? Quem vai estar a campo ali é o Max Cubeiras, o seu auxiliar. Mas a gente, primeira expulsão dele, ele melhorou bastante em relação ao São Paulo, mas que ele possa ter equilíbrio. Entender com calma que essa atitude não é legal, isso prejudica o Fluminense. Então, domingo que vem não temos o Zubeldia e não temos Facundo Bernal. Mas a gente, graças a Deus, tem o Max Cubeiras, que está fazendo um bom trabalho também na sua comissão técnica ali. E vamos ter o retorno do Hércules. A gente está bem servido nessas ausências aí. Só que, meu amigo, o momento do Zubeldia com o Fluminense é algo realmente espetacular. Eu quero te trazer aqui números da passagem do Zubeldia com o nosso Fluminense até aqui. E já quero te dizer,
que Zubeldia entrou para a história do nosso Fluminense. Exatamente. Em 29 jogos oficiais, preste atenção, não é juntando um amistoso, 2 amistosos, né? Jogos amigáveis, não, é jogos oficiais. Zubeldia tem 29 jogos com o Fluminense. Todos os jogos oficiais. Quantas vitórias o Zubeldia tem? 20 vitórias em apenas 29 jogos. Isso é um feito que coloca o Zubeldia como o recorde absoluto da história do Fluminense Futebol Clube. Cara, palmas pro trabalho excelente do Zubeldia, da sua comissão técnica, junto com os jogadores, porque ninguém ganha nada sozinho. Mas você construir 20 vitórias em 29 jogos é realmente algo para a história. E Zubeldia marcou o nome dele na história do nosso Fluminense. Cara, sensacional. É o primeiro técnico de toda a história do Fluminense a vencer 5 clássicos consecutivos. Rei dos clássicos. Marcou o nome dele na história do Fluminense Futebol Clube. Nunca mais vai sair da história, a não ser que entre um outro, né, que ultrapasse esse recorde. Mas ele está na história nesse atual momento, tá? Venceu o Vasco lá em 2025, 1-0, Copa do Brasil, tá? Jogo da volta, a gente foi eliminado, mas a gente vence por 1-0. E nesse ano de 2026, 2-1 em cima do Flamengo, 1-0 em cima do Botafogo, 1-0 em cima do Botafogo de novo e 1-0 em cima do Vasco ontem. Ou seja, em 2026 a gente está 100% de aproveitamento nos clássicos. Vencemos o Flamengo, vencemos o Vasco e vencemos o Botafogo 2 vezes. 100% em clássico. E domingo que vem, mais uma rodada de clássico. E se Deus quiser, vai dar vitória do nosso tricolor. Meu amigo, e você pode se perguntar, tem mais coisa, Fagner? Tem mais coisa. Em comparação, a Zubeldia e a Fernando Diniz em clássicos, esquece. O Fernando Diniz, que foi demitido ontem do Vasco, ele precisou de 35 clássicos para vencer 7 clássicos. Olha o número ridículo de Fernando Diniz com o nosso Fluminense. 7 vitórias em 35 clássicos disputados. Absurdo, vergonhoso. Só que com o Zubeldia, a gente só precisou de 9 clássicos. 9 clássicos e a gente já tem 7 vitórias. O Zubeldia bateu e bateu feio no Diniz. Então o trabalho do técnico Zubeldia é algo realmente espetacular. Estou colocando para vocês aqui, ó, essa charge aí, ó, do pessoal aqui da TNT Esportes, né? 100% em clássicos no campeonato, né? Carioca de 2026. Já ganhou também o Botafogo no Campeonato Brasileiro. E a gente vai ter muitos outros clássicos na temporada 2026. Eu torço, cara, para que seja uma temporada brilhante, extremamente marcante, sabe? Para a história do nosso clube. E isso também, através desses números, que me levam a crer numa temporada de muito valor, de muito sucesso. E ontem, com a vitória do Vasco, o Fluminense atingiu 9 jogos invictos. 9 jogos nessa temporada, tá? 8 vitórias e 1 empate. Volto a dizer para vocês, esse empate frustrante, fora de casa contra o Bahia, a vitória estava na nossa mão. Era só matar o jogo com Kevin Serna, era só matar o jogo com Canóbio e não era só falhar com Fábio e Freitas. Falhamos e saímos de lá com menos 2 pontos. A gente sai com 1 ponto da Bahia, mas na verdade a gente saiu com menos 2. Sim, era para estarmos hoje com 9 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro e sermos o líder absoluto. Mas que a gente possa continuar melhorando, potencializando o que precisa mudar para poder a gente seguir nessa temporada, sabe, maravilhosa. Estamos fazendo até aqui uma temporada excelente e tomara que a gente possa, sabe, continuar nessa crescente, melhorando cada vez mais, ajustando o que precisa ser ajustado, porque eu acredito que tem muita coisa boa nos esperando logo ali na frente, beleza? E para finalizar, o Flamengo ontem venceu o Madureira no primeiro duelo de ida também da semifinal do Carioca por 3-0. E tem uma força muito grande para mais uma vez
ser um Fluminense e Flamengo na final do Campeonato Carioca. Final essa que não é 2 jogos, é um jogo só, provavelmente no dia 8 de março, tá? No próximo domingo, sem ser o domingo agora próximo, né? Dia 1º, o outro domingo, que já vai ser a final do Campeonato Carioca. Se Deus quiser, a gente vai passar pelo Vasco e vamos pegar o Flamengo nessa grande final e vamos lutar para conquistar o primeiro título da temporada 2026. Um grande abraço, fica com Deus e assim que pintar mais informações urgentes, a gente volta aqui com vocês no canal Meu Tricolor. Tamo junto, obrigado pelo carinho, deixa o teu like, se inscreva no canal, comenta e aperta o botão de hypar também. Valeu galera, um abraço!